E um sistema de monitoramento inteligente tem ajudado o governo do estado no levantamento de dados sobre como as pessoas têm se comportado em relação a essa determinação de isolamento social. A ideia é auxiliar as prefeituras no combate ao coronavírus. Segundo esse levantamento, em Bauru, em média, apenas 45% da população tem respeitado essa medida, quando o ideal seria que essa taxa se aproximasse de 70%. O geoprocessamento de dados se baseia na localização dos celulares, que é fornecida pelas operadoras de telefonia. Vamos entender melhor? Mensagens, ligações, acesso à internet. Hoje dá para fazer muita coisa pelo celular. E agora, o aparelho também passou a ser usado como fonte de dados para ações de combate ao coronavírus. O Comitê de Contingenciamento do Estado de São Paulo passou a usar as informações de deslocamento das pessoas para saber o quanto as cidades estão cumprindo o isolamento social. São dois sistemas. Um sistema que é da própria Telefônica Vivo, que tem um dashboard que é fornecido ao governo do estado, que avalia a mobilidade das pessoas nas cidades, nos bairros, e você consegue entender também um pouco em relação à faixa etária, quem está saindo, em relação à idade, em relação à classe social. O outro sistema é disponibilizado pela empresa Inloco, que é a empresa que tem acesso a essas informações de aplicativos de celulares que utilizam o georreferenciamento. No final, tanto a Vivo como essa empresa Inloco, ela fornece o mesmo dado, que é o índice de isolamento, um score de isolamento. Para você entender como funciona esse sistema, é só pensar na área de cobertura da operadora do seu celular. Quando você se aproxima de uma antena, a sua localização é detectada. Por isso, você consegue usar o celular normalmente, fazer ligações. Você não está fora da área de serviço. É esta informação que é repassada ao governo, de onde você está. O sistema não identifica o usuário. Que é fornecido tanto para o Estado como para a pesquisa, é um dado agregado. Então, com essa base da Vivo tem mais de 100 milhões de usuários, dessa empresa Inloco tem mais de 60 milhões de usuários, então você não consegue identificar o usuário, você não consegue identificar a pessoa. O máximo que você consegue identificar é que existem certas regiões onde você tem um isolamento mais importante e outras um isolamento menos importante. O levantamento mostra que antes do isolamento, Bauru tinha uma taxa de 22% de pessoas que ficavam em casa. Depois, com o anúncio da pandemia, a reclusão chegou a 64%. Mas pouco depois, essa taxa caiu e durante vários dias girou em torno de 40%. A gente identificou que o interior de São Paulo você tem um menor isolamento, né? E a gente sabe que isolamentos abaixo de 50% realmente favorece a maior transmissão do vírus. Então é importante que esse isolamento esteja acima de 50%. Por exemplo, Bauru ontem estava 48,5%, ontem estava 51,6%, né? E nos dias anteriores chegou a 39,4%, né? Então é importante entender que 39,4 não é um isolamento adequado. Com esse nível de isolamento domiciliar, você favorece a transmissão viral na cidade. Isso é uma avaliação que tem que ser feita em cada cidade, em cada realidade. O que a gente sabe que retornar aos níveis anteriores de 20%, 30% é bastante arriscado e isso com certeza favorece a transmissão. Mas será que Bauru, nesse momento, precisa de 70% de isolamento? Isso é um questionamento que tem que ser avaliado pelo gestor local junto com a equipe da vigilância. Com o sistema inteligente, o governo prevê divulgar boletins diários com cidades de maior ou menor adesão à quarentena. O secretário municipal de saúde explica que esses dados são fundamentais no controle da Covid-19. Não só a olho, né? A olho nu, que nós pensamos que é pessoas totalmente aglomeradas, caminhando na cidade, fazendo caminhada. A gente também tem um dado mais estatístico, né? Dados epidemiológicos que mostram para a gente que ainda nosso isolamento não está adequado. E um alerta para aqueles que têm negligenciado o isolamento social. Segundo o secretário, o pico da transmissão do coronavírus em Bauru acontece justamente durante o mês de abril. A maior incidência, a verticalização dos casos
ocorre agora a partir do dia 7 até o dia 23, né? Porque tudo é feito de estudos epidemiológicos, né? E falam que a gente vai estar no olho do furacão agora, começamos já, né? Do dia 6 até o dia 23. E os dados da cidade de Bauru mostram isso. Houve uma verticalização acentuada dos casos de SRAG, que é síndrome respiratória aguda grave. Houve uma intensificação. Para você ter uma noção, de 31/3 a 9/4, nós tivemos 178% de aumento dos casos da síndrome respiratória aguda grave. Por isso, mais uma vez, ele reforça: é importante ficar em casa. Neste momento, é nosso único remédio para salvar uma tragédia maior, para tentar, né, evitar uma tragédia maior, é realmente o isolamento social. Nós entendemos a dificuldade do isolamento social, mas nesse momento eu peço a toda a população bauruense, acredite no nosso trabalho, acredite naquilo que nós falamos para vocês. Fique em casa, por favor, fique em casa.